Olá, eu sou a Terezinha Máximo e este é o canal da Abraços, Associação Brasileira de Sobreviventes Enlutados por Suicídio. Neste vídeo, que nós nomeamos de discussão de livros sobre o luto e suicídio, e nós estamos no episódio 2, nós vamos falar do livro Sem Tempo de Dizer Adeus, Como Sobreviver ao Suicídio de uma Pessoa Querida, da escritora Carla Fine. Novamente aqui comigo está a Virag. Olá para todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio sobre discussão de livros sobre luto e suicídio. Eu sou a Virag Venequei, sobrevivente e lutada pelo meu irmão Zoltan, e vai ser excelente passarmos mais um tempinho discutindo mais um livro muito interessante de uma enlutada por suicídio. Então, a gente vai começar a falar da quem era a quem era, não, quem é a Carla, né? Que ela é uma sobrevivente do suicídio do marido. Ela é americana e ela escreveu este livro em 1997 e ela perdeu o marido dela em 1989. Então, ela vai falar sobre a trajetória dela no processo de luto. E tem assim, é um livro excelente para os enlutados, porque ele aborda todos, acho que praticamente todos os aspectos do suicídio. E além da história dela, ela também mescla, né, com a história de outras pessoas que ela conheceu durante essa jornada. Eu li ele em 2018, foi quando a editora Martins Fontes trouxe, né, ele para o Brasil, e desde então ele é um livro de cabeceira. Vou até mostrar ele aqui, ó, como ele está. Ele é todo marcado, todo cheio de risquinhos, porque eu acho ele super importante. Volta e meia eu pego ele para dar uma lembrada nas coisas que tem aqui. E você, Virag, quando que você leu? Esse é um livro, né? O meu também está aqui, cheio de marcas, né? E até difícil escolher o que marcar nesse livro, porque ele todo é um texto muito, muito interessante, com muitas citações, são muitas histórias de sobreviventes, muitas reflexões, né? Muitas conclusões, né? Interessantes. Eu sou sobrevivente enlutada já há 16 anos e eu fiquei muito tempo sem ler sobre este assunto. E quando eu resolvi procurar ler, entender melhor como é o luto por suicídio, eu me lembro que eu comecei a buscar na internet livros sobre sobreviventes enlutados, né? Sobre realmente depoimentos e não, né, livros técnicos de saúde, né, de psicólogos ou psiquiatras, né? E esse foi um dos primeiros que apareceu na minha busca, né? E imediatamente, né, eu comprei o livro. Então esse para mim foi o primeiro livro que eu li realmente sobre luto por suicídio, escrito por uma sobrevivente. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, a Terezinha citou aqui, né, a data da edição do livro, né, que nos Estados Unidos o livro foi lançado em 1997 e aqui no Brasil a primeiríssima edição é 2018, né? Então chama muita atenção que um livro desses demorou 20 anos para chegar no Brasil, 20 anos para ser traduzido, para que a gente pudesse ler, e particularmente para mim foi um choque perceber que mesmo que eu quisesse ler esse livro, né, mesmo que eu tivesse buscado uma leitura sobre luto por suicídio, depois que eu perdi o meu irmão, eu não iria conseguir achar, porque o livro só chegou no Brasil em 2018. E em 2018 já fazia mais de uma década que eu tinha perdido o meu irmão. Então, isso me mostrou o quanto são importantes esses livros e quanto é importante a gente compartilhar as nossas histórias de sobreviventes enlutados, né? De certa forma, esse livro me despertou um pouco para compartilhar a minha história, ao perceber o como é difícil, né? O como não existem trechos, né? Então, para mim, esse foi um primeiro choque com relação a esse livro, e eu li ele de uma forma muito rápida. Eu
praticamente sentei para ler e li ele assim em um dia, né? Então foi uma leitura que realmente me envolveu muito e me reconheci em muitos trechos desse livro. Para mim, continua sendo, assim como a Terezinha falou, continua sendo um livro de cabeceira que volta e meia eu consulto, eu olho algum trecho, né? Então, realmente um livro que é muito presente, muito importante no meu processo de luto como sobrevivente. E esse livro ele tem 16 capítulos, né? E uma das coisas que me chamou a atenção também é que cada capítulo tem uma frase. E essas frases são marcantes, que a gente lê e fala, poxa, é verdade, isso acontece. E, e uma coisa também, né, que a Virag falou, que quanto tempo que demorou para encontrar um livro de um sobrevivente, aqui já no começo, na introdução, depois da introdução, ela já fala, no capítulo 1, ela já fala, o título é Abrindo Mão do Silêncio, porque é uma é um passo, né, bem grande, né, de abrir mão do silêncio, já que o suicídio é considerado um tabu, então ele tem muitas coisas em que envolve a vergonha, e ela mesmo fala, né, que ela sentia muita raiva, muita culpa e muita vergonha. Então, abrir mão do silêncio e falar o que aconteceu na família dela é um passo assim, né, muito grande. E aí, quando ela foi buscar ajuda num grupo de apoio, ela percebeu que ela não estava sozinha. E uma das coisas que me chamou a atenção também nesse livro, que ela fala que quando ela chegou na primeira reunião do grupo de apoio, ela achou que ela estivesse no lugar errado, porque as pessoas estavam rindo e conversando, e ela falou, poxa, eu acho que eu estou no lugar errado. Como assim? Essas pessoas perderam alguém por suicídio, elas estão assim? Como que pode? Né? Porque a gente pensa isso mesmo, que a gente acha que nunca mais vai rir, que nunca mais vai ver graça em nada. E, no entanto, as reuniões dos grupos de apoio, escutando outras histórias, ela viu que ela poderia sorrir também, que ela poderia rir, para lembrar das coisas e, e ter uma satisfação em lembrar e não apenas chorar. Então, às vezes, a gente escuta muito das pessoas do grupo que a gente começa, às vezes, o grupo chorando, né? Mas no final a gente acaba rindo, porque faz parte da vida tudo isso, né? E é bem interessante essa parte aqui. Me chamou bastante atenção. Sim, né? Esse capítulo 1 é muito marcante mesmo, porque esse título do capítulo, né, Abrindo Mão do Silêncio, né, é realmente algo muito marcante, né? Foi aquilo que eu falei agora há pouco, né? Que ao descobrir esse livro eu me percebi como somos muito poucos que falamos sobre este assunto de forma aberta, né? Então quando a gente não fala sobre o assunto, a gente também contribui para o tabu que cerca esse assunto, mas não é fácil romper o silêncio, né? No momento que a gente rompe o silêncio, a gente passa também a enfrentar os questionamentos e os olhares os olhares diferentes das pessoas, né? Então, esse para mim esse é um capítulo muito marcante também, porque ela chama muita atenção para a diferença que os grupos de apoio fazem na vida das pessoas, porque na vida dos enlutados, né? Porque a partir do momento que você entra num grupo de apoio, você se percebe que não é sozinho, né? Que existem muitas pessoas que estão passando por esse luto e que muitas vezes as pessoas, né, totalmente comuns, aparência comum, é uma coisa que ela chama a atenção, né, aqui logo na primeira página, né, um empresário de aparência comum, né, e tínhamos nos aproximado anos antes pelo mesmo tipo de angústia, o suicídio de alguém que amávamos, né? Então, o quanto estamos numa sociedade inseridas onde muitas pessoas estão enfrentando esse luto que nós enfrentamos como sobreviventes e a gente nem desconfia, porque as pessoas têm tendência a se fechar, né, por conta do estigma, né, que o suicídio impõe para os sobreviventes, né? Então essa descoberta, essa identificação dela, né, essa percepção que ela não está sozinha, é algo muito muito relevante para o enlutado, né? Porque ajuda a quebrar o silêncio e ajuda também a falar. Então ela também relata como foi difícil ela começar a falar, né? De não desistir da reunião e um momento que ela abriu para dizer quem é o nome dela,
quem ela perdeu para o suicídio, né? E como isso foi marcante, né? Então ela fala sobre isso numa parte desse capítulo, né? Se identificando no como eu me chamo Carla, este é meu primeiro encontro, hoje seria aniversário do meu marido, e por aí vai. E com isso ela rompe o silêncio, que é bem o título do capítulo, né? Então, isso é algo, para mim, o primeiro momento, quando eu li esse trecho, eu me peguei pensando no primeiro momento que eu também rompi o silêncio, depois de uma década, dizer, não, eu sou a Virag, sou uma sobrevivente enlutada pelo meu irmão. E quando eu rompi o silêncio, foi algo difícil de fazer, mas foi um momento que eu me recordo hoje como um momento de transformação mesmo, muito importante para mim. Romper o silêncio para mim também foi algo que me transformou, foi algo libertador. Como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. E aí, no segundo capítulo, ela vai falar do mundo em pedaços. Aí eu vou ler um pedacinho aqui do trecho que ela falou. O suicídio de uma pessoa querida nos transforma de maneira irreversível. Nosso mundo fica em pedaços e nunca mais seremos os mesmos. Aí ela fala nesse capítulo aqui que dá os ECs. E se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo? Né, ela até fala assim, ela conta um pedaço de uma parte de um diálogo que ela teve com o enlutado. Minha bola de cristal estava embaçada naquele dia, diz Eric, cuja irmã tomou uma overdose de soníferos. Então, assim, é o que a gente fica tentando buscar, né, reviver os passos, né, no dia, para saber o que a gente fez, o que deixou de fazer, para se poderia ter evitado. E aí ela fala, né, das questões de... A gente fica imaginando, né, se poderia ter... que a gente fala assim, que isso é tão insano, que a gente sabe que não existe essa possibilidade, mas ainda a gente fica insistindo de achar que se pudesse voltar no tempo, tinha feito diferente para a história não ter o final que teve. Né? Então, entender que isso é impossível, mas que da mesma forma faz parte do processo de luto, esse ir e vir, no querer voltar no tempo, né? E é bem interessante. E aí ela conta que ela fala, né? Imaginava frequentemente diversos cenários a fim de criar um final diferente. E assim vai, ela vai contando aqui, falando da história dela com relação e mesclando com as histórias de outras pessoas para ela entender. Então, quando a gente fala do grupo de apoio, a importância da gente escutar outras histórias, ou mesmo escutar o que a gente fala para a gente entender a nossa. Né? É bem interessante isso. Ah, com certeza, né? Para mim, outros trechos também chamaram a atenção neste capítulo, porque neste capítulo ela começa a comparar o luto do suicídio com outros tipos de luto, né? Então, aqui na primeira página desse capítulo 2, ela fala assim: no meu luto, eu também queria ser igual a todo mundo. Queria que minha família e meus amigos me consolassem e não me questionassem sobre os motivos do Harry ter se matado, né? Que é o marido dela. Eu queria sofrer a ausência do meu marido, não analisar seus motivos para morrer. Né? E isso é uma percepção clara de como o luto por suicídio é diferente, né? Porque em muitos momentos a gente recebe questionamentos, né? E a gente não queria, a gente também queria ser acolhido, a gente quer ser consolado, né? Porque a gente está sofrendo, está enfrentando um luto, a gente perdeu alguém, né? Então a gente queria um consolo, né, um carinho, um acolhimento. A gente não queria ter que responder questionamentos e a gente também não queria estar fazendo análises, né, do porquê aconteceu, e se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, né? Então, o trecho da bola de cristal, né, que você falou, né, foi um trecho que eu também marquei aqui, eu achei muito marcante, né, porque ela cita o exemplo da bola de cristal embaçada do amigo, né, do companheiro lá do grupo de apoio, e ela também depois reconhece, assim como a bola de cristal de Eric, minha bola de cristal agora está muito mais transparente, né? Então ela faz um paralelo que estava embaçado, mas depois que ela conseguiu pensar mais sobre o assunto, né, o bola de cristal clareou um pouquinho mais para ela, né? E aí ela, né, começou a
montar um pouquinho esses pedaços, né, que se despedaçaram, né, tentando como se encaixar, né, um quebra-cabeça que é algo inevitável para um enlutado por suicídio, né? A gente invariavelmente começa a analisar, né, os dias, assim, os meses, os anos antes, né, o que a gente não identificou, né? E ela, né, com isso, ela consegue desembaçar um pouquinho, né, essa parte da história, né? E um outro trecho que para mim chamou muita atenção, né? Porque o suicídio do meu irmão, ele foi um suicídio público, né? Então acabou a privacidade na história, né? Eu não tinha muita escolha. E é um trecho que ela também fala, né, que não existe dignidade nem privacidade no suicídio, né? A polícia, né, etc., os espectadores, né, todos vão descobrindo e começam a fazer os questionamentos desde muito cedo, né? E esse é um impacto muito grande para quem, né, perde alguém para o suicídio. Além de tudo, ainda ter que lidar, né, com essa atenção que a pessoa sofre, né? Então, para mim, esse trecho, particularmente, também, né, foi chocante, mas ao mesmo tempo eu me reconheci nesse trecho. Foi bem importante para mim. E aqui no capítulo 3, a frase, né, o título é o impacto inicial, e logo em seguida vem uma frase. Muitas mortes deixam os sobreviventes com problemas não resolvidos, mas podemos dizer que poucas criam mais problemas do que suicídio. Essa frase é de Bruce Conley. Ele é um conselheiro, né, de, de grupos de apoio. E é assim, e é verdade, porque se qualquer outra morte, né, vai te trazer problemas, o do suicídio muito mais, né, com tudo que envolve. E assim, a gente fica sem ação, né, fica sem o impacto iniciante, né, a reação imediata ao suicídio é a incredulidade total. O gesto em si é tão incompreensível que entramos num estado de irrealidade e desconexão. Eu falo que eu parecia que eu estava num mundo paralelo. Dava a impressão de que o que eu estou fazendo aqui? Esse mundo eu não me reconhecia mais no mundo, né? Ficava achando que estava tudo errado, né? Como, né? Como que se você fica aquela sensação de que não aconteceu, mas aí você não aconteceu e tudo continua seguindo, só sua vida que parou ali naquele dia, naquele instante, e você se vê sozinho, sem ter com quem falar, porque como nos capítulos no capítulo anterior, né, que fala que queria poder falar de uma forma e ser consolada sem os questionamentos, né? Então, você vai encontrando problemas em um monte de lugar que você achava que não teria. E isso tudo devido à morte ter sido por suicídio. Então, quando alguém né, uma vez me perguntaram num grupo de apoio, você acha que você estaria assim se a morte tivesse sido diferente, fosse por um acidente, um assassinato? Eu fiquei assim sem saber o que responder. Eu achava que não estaria, porque o que eu sinto é saudade, mas na verdade não, porque fica com aquele monte de questionamentos, né? Aquelas perguntas que não vão ter respostas, então você acha que não vai conseguir sair dali. É bem Mas a o que gente vai você caminhando. falou. É bem o que você falou, né? Porque eu, por exemplo, assim, eu antes do meu irmão eu tinha perdido meu pai de uma forma natural, digamos assim. Ele teve um infarto fulminante e eu imediatamente fiz a comparação, né? Eu também já recebi essa pergunta, né? Como seria o meu luto? Aí eu de cara respondia, com certeza seria diferente, porque eu já tinha perdido o meu pai alguns anos antes e eu sabia que o luto não era daquele jeito, né? Então, muitos dos questionamentos, né, não teriam, né? Então, aqui no início do capítulo 3, né, ele fala: suicídios são mortes túrbidas, nada neles é claro.
A vida daqueles que são deixados para trás foram partidas em milhares de fragmentos minúsculos e não sabemos como começar a reparar o prejuízo devastador, né? Nossos entes queridos partiram por vontade própria, embora eles soubessem que estavam planejando nos deixar para sempre. Não nos deram a oportunidade de desejar boa viagem, né? Então, é bem isso mesmo. Então, a gente fica com o questionamento, né? Então, ele fala aqui, citando trecho de outros livros, né? É traumático ter de lidar com qualquer tipo de morte. O suicídio aumenta a angústia porque somos forçados a lidar com dois acontecimentos traumáticos, né? Então, não basta a perda da pessoa natural, né? Aquela ausência, a gente fica também com o peso, né? Dos questionamentos, dos porquês, né? De tudo aquilo que aconteceu, né? Então, nesse trecho aqui, no capítulo 3, ele retrata muito bem esse impacto inicial, né? De quando as pessoas se deram conta, né? Receberam a notícia, né? Então, é um capítulo que eu até acho assim muito pesado de ler em alguns trechos, porque ele vai retratando como cada enlutado perdeu, como ocorreu o suicídio, às vezes com alguns detalhes, né? Que podem ser muito dolorosos para o enlutado, se alguém se reconhece muito com exatidão em alguma dessas histórias, né? Então, ele retrata, algumas pessoas encontraram, né? Alguns encontraram os entes queridos, né? Realmente foram as pessoas que tiveram que chamar a ambulância ou a polícia, né? Ou coisa e tal. Então, isso foi, para mim, é um capítulo muito forte, muito impactante, em alguns trechos bastante difícil. E eu me peguei pensando, né? Porque a gente começa a comparar, né, com a forma que ocorreu, né, o suicídio dos nossos entes queridos. E uma das coisas que eu imediatamente me comparei, disse, não, ainda bem que eu não encontrei o meu irmão, né? Porque eu não sei como seria lidar com uma cena, né? O que iria acontecer, porque né, e ele fala que mais para o final desse capítulo, né, a culpa preenche todos os aspectos do processo de cura do sobrevivente. No entanto, para seguir em frente, precisamos começar a separar nossos entes queridos de seu suicídio, né? Então, a gente precisa isolar como apenas um acontecimento e que ela não vai definir a vida da pessoa que a gente perdeu. A pessoa tem outros tantos anos e realizou outras coisas na vida. Então, não pode ser o foco central, né, em relação à vida de quem a gente perdeu. Para mim, essa é uma parte, né? Uma coisa que me chamou também a atenção, cada capítulo, o último parágrafo dos capítulos é sempre muito marcante, né? Depois que ela faz, né, conta inúmeros relatos, né, das pessoas, dos sobreviventes, né? Sempre no final, o último parágrafo, ela faz como se fosse uma reflexão final sobre o tema daquele capítulo, de alguma forma. Então, são trechos que eu acho particularmente muito importante, né? Então, muito, muito bom, muito interessante e traz muitas reflexões. Aí, partindo para o quarto capítulo, a derradeira despedida. Será que a pior dor que existe é a dor do suicídio, como a literatura sugere com frequência? John McIntosh, que também é um conselheiro de grupo, e esse capítulo vai falar do sepultamento, dos funerais, de como que a despedida, né? E aí ela escreve aqui um trecho. Existe uma sensação inconfundível de desconforto entre os enlutados presentes em um funeral relacionado ao suicídio. Então vai falar aqui dos tabus, das questões religiosas, né? De alguns casos que existem, que ela cita aqui de algumas histórias que confusão, briga, discussão, né, entre a família no funeral. Então são coisas assim que infelizmente acontecem realmente. Então ela vai contando aqui aos poucos, vai contando um pouco dos relatos das histórias que ela escutou sobre os funerais, né?
E pelo marido dela ser judeu, aí ela falou que foi na tradição, ela explica direitinho, né, como que foi, e aí ela, no final, né, como a Virag falou, que no final, né, sempre fala dá um desfecho, né, agora repousa em segurança, e eu estava apenas começando a árdua jornada rumo à compreensão e à aceitação dos motivos que o levaram a decidir morrer. No caos que se seguiu a seu suicídio, eu tinha de compreender sua morte para recuperar não apenas meu futuro, mas também o meu passado. Que uma das coisas que eu reconheci assim logo de início no funeral da Marina era que a pior parte não estava ali, a pior parte era o luto, é o aprender a viver sem, é enfrentar essa vida, né, essa nova vida sem a presença física. Então é muito difícil, né? Você passa por uma coisa que eu falo que nenhuma mãe, né, imagina fazer isso, né, por um filho, organizar um funeral, mas no entanto, para mim aquela parte foi difícil, mas a mais difícil eram os outros dias que viriam, né? Então ela arremata aqui também, né, que no caos que se seguiu, que ela teria que entender um pouco do futuro, mas também um pouco do passado, mexer com algumas coisas que para ela tentar seguir essa vida. E é bem interessante. Esse capítulo, para mim, né, foi particularmente o capítulo que eu fiz menos marcações aqui, né? Mas não é nem por uma questão que não era um capítulo importante, né? Eu sei que isso é um capítulo que mexe com muitas pessoas, né? Então, eu acho que o impacto desse capítulo ele depende muito qual é a relação das pessoas com a religião, né? Porque para algumas pessoas isso pode ser um capítulo muito cheio de questionamentos, né? Porque decidir como vai ser enterrado, se deparar com preconceitos, né? Com às vezes com algumas dogmas religiosas, né? Aqui particularmente, né? A autora, como era judeu, né? E aí na religião judeu até a forma, né, que as pessoas são sepultadas tem parte separada do cemitério, né, para quem se suicida, e isso é algo que foi muito impactante para ela, né? Muito poucas pessoas, ela fez um suicídio com poucas pessoas mesmo, suicídio não, perdão, sepultamento com poucas pessoas, tá? Então realmente foram praticamente os amigos mais próximos, né? Então, essa era uma parte que ela ainda não falava muito claramente, né, sobre como o marido morreu, e algumas pessoas escolheram não ir. Mais para frente no livro, a gente vai descobrir que algumas pessoas escolheram não ir para o sepultamento simplesmente porque foi um suicídio. Então, quando ela se deu conta que já começou a ser isolada dos amigos, dos parentes, por conta da forma que ela perdeu o marido. Isso para ela foi uma descoberta, né, muito dolorosa. Então, ela fala algumas coisas aqui no capítulo, né? Por exemplo, as práticas e os rituais funerários tradicionais ajudam as pessoas enlutadas a devolver o senso de ordem tão necessária à confusão da vida, na morte por suicídio. Porém, mesmo a observância dessa transição universal é cheia de complicações e incertezas, né? Então, exatamente, né? Por conta dos estigmas, né? De como enterrar, onde enterrar. Será que tem uma parte que ela questiona até se manter o caixão aberto ou fechado? Era uma questão em algumas famílias, né? Porque depende como ocorreu o suicídio, né? E tudo mais. Então, isso realmente é um capítulo para quem, né, tem, né, mais religioso, é um capítulo também bastante impactante e difícil, né? Mas a conclusão do capítulo é bem como a Terezinha destacou, né? Que encerrou-se uma parte, mas aí começa uma outra parte totalmente separada para o enlutado, que é lidar com todo o caos, né? E tudo o que resta, né? Então, no caos que seguiu a seu suicídio, eu tinha de compreender sua morte, para recuperar não apenas meu futuro, mas também o meu passado. Então, é como se fosse um rompimento na vida dela. Ela se dá conta que nunca mais a vida
será igual e ela vai ter que compreender não só o futuro, mas também fazer as pazes com o passado, com todos os acontecimentos, né? E descobriu que a vida, ela teria uma outra forma de ver até a vida passada dela depois do que aconteceu, né? Então, muito impactante esse final da forma que ela coloca. Sim, aí no capítulo 5, o estigma. Esse aqui, não há nada de romântico nessa jornada. Mariette Hartley. Ela descobre, né, assim, depois de um tempo, ela fala que a situação financeira não estava bem, e ela foi trabalhar, e numa reunião, um almoço com as colegas de trabalho, as perguntas que ela não sabia como responder. Você foi casada? Você é solteira? Você é viúva, divorciada? E quando ela fala que morreu, as pessoas curiosas perguntam como ele morreu. E aí que vem, que descobre que as pessoas não sabem, né, ela fala foi infarto e fica sem ação. E nessa parte aqui também, nesse capítulo, aparece uma pessoa que eu destaco muito ele, as frases que ele tem, para mim, são um ponto alto nesse livro, que é o Dr. Edward Dunne, que ele é organizador, né, conselheiro do grupo de sobreviventes, e ele perdeu um irmão. Ele era psicólogo, e ele tinha uma visão totalmente diferente de luto. Então, ele achava que todo mundo tinha que passar pelo luto da mesma forma que ele achava na teoria e como ele vivia. Então, assim, eu achei que as frases que ele vai falando, e aí tem uma aqui que eu destaco, assim, que eu acho muito, muito importante, que ele fala sobre os grupos. Descobri a importância de respeitar que o luto de cada um é único, e me senti animado que os grupos de sobreviventes também tenham feito essa descoberta. Somos mais humildes do que quando começamos. Hoje sabemos que não existem receitas verdadeiras, que não existe um caminho único. Nós dizemos qual foi o nosso caminho, o resto é com você. Então, essa frase aqui, eu já fiz post, já fiz um monte de coisa, porque a gente não existe receita pronta, né? Muitas vezes as pessoas elas acham que a gente vai dar uma receita. Não, como que você fez? Como que você faz? E não existe. Cada luta é único, como cada ser é único. Então, a vida que a gente leva, que a gente levou, que vai traçar a nossa jornada também. Então, eu achei muito importante porque ao descobrir, esse doutor, ele descobrindo como que é o luto por suicídio, vivenciando, ele falando da família dele, que eles fizeram grupos meio que clandestino, porque ele tinha um certo receio de falar que perdeu o irmão pelo suicídio, é muito interessante. E às vezes a gente encontra algumas pessoas assim, né, que tem esse temor, né, de, mas eu trabalho com saúde mental, eu trabalho com saúde, aconteceu isso na minha família, como que eu vou me ver profissionalmente, como as pessoas vão me ver profissionalmente, né, e não tem uma resposta, isso acontece de qualquer forma. Então, o estigma que fica, às vezes o preconceito que as pessoas têm, né, por isso, partem delas também, do medo do julgamento dos outros. E esse doutor aqui, ele para mim depois da Carla, nesse livro, ele é o principal. Muito, muito legal o que ele fala. Ah, com certeza, né? Porque a própria percepção dele, né, de perceber que como o luto é único para cada um, né? Não existe uma receita mesmo, né? E essa é uma grande mensagem desse capítulo aqui dele, né? Que é citado no livro, que nenhum luto é igual ao outro, né? E aí as comparações que às vezes são muito dolorosas para os enlutados, né? Começam a comparar, mas fulano já está bem e você está aí, né? Fulano já está não sei o quê e você continua aí, né? Então, assim, não existe nenhum luto é igual ao outro, nem mesmo dentro da própria família,
né? Então, depende muito da relação que você teve, depende das suas crenças, né? Depende da sua personalidade, depende de muita coisa, né? Mas, para mim, uma parte que chamou muita atenção no capítulo foi exatamente o início que você citou, né? Quando ela, numa reunião lá, ela começa a ser perguntada, né, sobre o marido. E as pessoas não contentes, né, que é o que me choca sempre, né? As pessoas, quando começam a fazer as perguntas, né, elas não se contentam em saber que a pessoa morreu. Elas querem saber por que a pessoa morreu, como a pessoa morreu, né? E essa é uma insensibilidade que me chama muita atenção, né? Porque a curiosidade do ser humano, né, como diz, né, a minha psicóloga ela diz, a curiosidade do ser humano é destrutivo em muitas situações. E essa é uma delas, né? Porque aqui claramente na reunião perguntam: você se importa de dizer como ele morreu? Tipo, poxa, né? Mesmo que fosse um infarto, por que que tem que dizer, fazer a pessoa relembrar e fazer a pessoa dizer, não, morreu de infarto, né? Mas mais ainda nessa situação, né? Por que querem? E aí coloca uma pessoa diante de uma escolha, né? O enlutado tem que fazer uma escolha, né? E tem um outro trecho desse capítulo que fala: o estigma do suicídio nos apresenta um dilema profundo. Devemos dizer a verdade para demonstrar que não estamos envergonhados, embora ao fazer possamos ser condenados ao ostracismo social. Então, esse é um dilema muito difícil para o enlutado decidir. Eu vou ser sincera, vou dizer, mas no momento que a gente diz, a gente sabe que vai ser aquele peso na conversa, no grupo que a gente está, a não ser que a gente esteja num grupo de apoio de enlutados. Ali não. Ali a gente vai sentir que a gente vai ser recebido e acolhido com naturalidade. E em todo o resto, né, de convivência, nós vamos sempre estar nesse ponto do dilema. Eu fiquei por muito tempo nesse dilema, né? Então, quando a pessoa que você ama se mata, né, é um trecho que também fala nesse capítulo, o suicídio passa a integrar seu repertório, tornando-se para sempre parte da sua vida, né? Então, você sempre vai ficar com esse dilema de o quanto eu devo falar sobre esse assunto, com quem eu devo falar, em que momento eu devo falar, e especialmente para as pessoas, né, quem perde o marido, por exemplo, e tem filhos pequenos, por exemplo, e como falar isso para os filhos, né? Em que momento falar isso para os filhos, né? Que é outra parte que ela fala no depoimento de um dos enlutados, né? Então, essa é uma parte que ela fala muito sobre como cada enlutado começou a falar sobre este assunto, ou como cada enlutado não falava, né? Nem para as pessoas mais próximas, às vezes, né? Então, mesmo quando agimos cautelosamente para revelar a verdade sobre o suicídio, ainda ficamos na defensiva com relação à decisão deles de tirar a própria vida, né? Então, parece que durante um tempo a gente está se preparando para possíveis respostas que a gente vai ter, no sentido de quando a gente revelar, se a pessoa disser tal coisa, eu vou responder tal coisa, né? Se a pessoa disser outra coisa, eu vou responder aquela outra coisa. Parece que a gente começa a ter um repertório de o que a gente vai responder dependendo da reação de cada pessoa, né? Então, é um capítulo assim que, para mim, é um dos mais importantes desse livro, e ele encerra, né, uma parte aqui do livro, né? A gente falou que o livro tem 16 capítulos, né? Mas ela tem algumas divisões internas também, né? Que tem a primeira parte, que é uma introdução, abrindo mão do silêncio, né? Que foi a parte que a gente falou do capítulo 1. Depois tem uma segunda parte, né? O suicídio em si, que engloba 4 capítulos. E o capítulo do estigma é o último capítulo desta parte aqui, da segunda parte, né? E a partir daí a gente parte para uma terceira parte, que é as consequências, que aí vem realmente uma parte de o que o enlutado vai enfrentar de sentimentos, né, depois, né? Então, a partir do momento que ela decide ocorrer o sepultamento, decide que vai falar sobre o assunto, o que vem depois, né? Então, aí a gente parte para as consequências, né, que é a terceira parte do livro, né, bem importante. Sim, aí a gente vai entrar aqui na terceira parte, que o capítulo 6 vai trazer
a responsabilidade e a culpa, em busca dos porquês. Não acreditamos que se deva atribuir responsabilidade pelo suicídio a mais alguém além da vítima. A incapacidade de optar pela vida é uma incapacidade do morto, não do sobrevivente. Aí o Eduardo Dune aqui novamente, e juntamente com a Karen Dune, que fala, né, da culpa, que, né, o enlutado ele carrega a culpa, mas não existe culpa, não existe culpado, né? Mas também ele tem dificuldade de falar, a culpa, a responsabilidade é de quem se foi, da vítima. É difícil, né, para entender isso. E para aceitar, né, é muito, muito, muito bagunçado essa questão. E aqui ela vai contar no início que depois da morte do Harry, ela foi, depois de 2 anos, ela foi, um tio dela faleceu, e ela foi convidada para o funeral. E ela achou estranho ela ter sido convidada, porque a pessoa que convidou não foi, apesar deles serem amigos, serem parentes, e conhecer bem o Harry, essa pessoa não foi. E então ela viu a diferença de novo, né, notando aqui a diferença dos tipos de morte. E como isso modifica também a forma como as pessoas se relacionam com a despedida, né? E aí ela questionou o primo, né? Falou: olha, por quê? Porque você não foi no funeral do Harry. Mas aí ele fala, é diferente, né? Então, assim, uma morte natural é diferente de um suicídio. Então, uma frase que eu escutei isso, e eu falo isso sempre quando alguém fala de suicídio, né? A pessoa ela não morreu, ela se matou, é diferente. Então, para a cabeça da maioria das pessoas, é isso que acontece. Então, ela não merece condolências, a família não merece condolências, ela não merece choro, ela não merece nada. Então, fica esse impacto, né, de que é uma pessoa que está cometendo um pecado, cometendo um crime. Então, e isso pesa muito no sobrevivente, muito, muito. E ela fala que, né, que ela compreendeu isso, né, de que com o que aconteceu, né, com o primo, né, com a questão da morte do tio. Aí já passando rapidinho, porque esse capítulo é pequeno, no capítulo 7, a impotência, perseguição pelos EC, que é aquela questão que a gente já falou, né, de tentar voltar no tempo. Aí está aqui uma frase que o suicídio é uma solução permanente para um problema temporário, ditado popular. Já ouvi várias pessoas citando essa frase assim como sendo de várias pessoas, né? Mas acho que não tem um autor assim, saiu de tal pessoa. Então ficou aqui como ditado popular. Mas aquilo que a gente se pega também, volta e meia, querendo voltar no tempo e falar, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Mas é bem interessante esse capítulo, né, que ela vai buscar lá e contar algumas histórias de algumas pessoas. Aí no final ela vai falar assim, aos poucos tenho conseguido reconhecer que Harry preferiu não vir comigo. Posso usar minha mão para lhe dizer adeus, mas não para puxá-lo para junto de mim. Só ele pode vir até mim, para seguir em frente com minha vida. É a impotência de Harry, não a minha, que eu tenho de aprender a reconhecer e aceitar. Então, são questões aqui que faz a gente pensar que a impotência de quem, né? Ela conta bem isso nesse capítulo aqui, que também é curtinho. O 7 também é curtinho. Esses são 2 capítulos assim meio que atrelados, né, de certa forma, né, porque o capítulo 6 ele já começa com essa busca dos porquês, e o capítulo 7, né, ele complementa, né, a perseguição dos e se, né, porque a partir do momento que você começa a tentar achar uma explicação, né, o porquê, você também você se pega começando a pensar o que aconteceu no dia, o que eu fiz,
E aí você começa a realmente pensar, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse chegado mais cedo, se eu não tivesse saído de casa, né? E N questionamentos, né, que são trazidos aqui em cada uma dessas histórias, né? Então, aqui nesse capítulo tem vários trechos impactantes, apesar de ser capítulos muito curtos, né? Então, por exemplo, aqui no capítulo 6 tem uma parte assim: como a sociedade se sente incomodada em criticar os mortos. Os motivos fundamentais do suicídio geralmente são atribuídos a qualquer um e a qualquer coisa, desde que não seja a pessoa que se matou. Em razão de já se sentirem culpados por não terem conseguido salvar seus entes queridos, os sobreviventes são vulneráveis às acusações e às atribuições de culpa que lhes são dirigidas depois de um suicídio, né? Então, imediatamente a sociedade e as pessoas ao redor, né, várias delas começam a embutir a culpa no enlutado, que é quem sobrou para conviver, né, com o que aconteceu, né? E isso pesa e faz até, às vezes, quando nem o enlutado está se perguntando, a partir do momento que as perguntas são dirigidas a ele, com essas perguntas é que o enlutado começa também a pensar nessas questões, né? E um outro trecho muito famoso aqui, né, já no capítulo 7, né, que me chamou a atenção, né, num dos depoimentos de um dos sobreviventes enlutados, né, meus amigos diziam que gente que fala em se matar não se mata, mas não é verdade, né? Esse trecho eu me identifiquei profundamente, porque eu escutei muito isso, né? Ah, quem diz que vai se matar não vai se matar, né? E eu me identifiquei com essa parte da história, né? Mas o final do capítulo 6, né? Eu sempre falo que os últimos parágrafos também são muito reflexivos, sempre trazem alguma mensagem, né? Então, a Terezinha mencionou aqui o final do capítulo 7, e eu volto aqui só um pouquinho para mencionar o final do capítulo 6, que também é, né? Harry não pediu minha autorização nem minha aprovação. Para perdoá-lo e para me perdoar, eu tinha de aceitar que, em última instância, foi ele que decidiu se matar. O máximo que eu posso fazer é discordar da decisão, né? Então, em momento nenhum, a pessoa que ficou tem culpa ou qualquer decisão, né? Então, a gente pode discordar da decisão de quem a gente perdeu, de quem se matou, mas a decisão ainda é da pessoa, né? Não nossa. Então, isso aqui, para mim, no momento que o enlutado consegue se reconhecer nesta frase, né, é um momento muito importante e decisivo no processo do luto, né, para a gente seguir e não ficar mais tanto preso nesses porquês, nesses sis, né? É um momento decisivo. Sim, e aqui no capítulo 8 fala da montanha-russa de emoções. Pessoas diferentes sentem a dor de maneira diferente. Não se trata do nível, mas a diferença da dor. Líder de grupo de apoio e sobrevivente do suicídio. É bem interessante porque que a gente fica, né, desse sobe e desce de emoções. Você pode acordar achando que o dia vai ser bom, que você está bem, e de repente alguma coisa acontece que você vai lá, a gente fala, né? Você vai lá para o fundo do poço e ainda cava. E às vezes é o contrário, você acha que vai ser um dia ruim, horrível, e de repente você fica bem. Então você fica com essa montanha russa de emoções. E então tem as alterações de humor, essas coisas que acontecem. E aí, aqui eu já vou para o capítulo 9 também, que problemas legais e financeiros, né? A Carla ela vai contar que ela teve problemas com financeiros após a morte do Harry, e ela teve dificuldade para vender o consultório. O Harry, a gente acabou esquecendo de mencionar, ele era médico. Então, ele tinha um consultório, ela teve problema para vender a casa e tudo mais. Então, porque fica a questão do estigma, quando acontece um suicídio em algum lugar, as pessoas desvalorizam. E então, ela passou por todas essas questões de problemas financeiros, o que não aconteceu comigo, né? Mas muitas pessoas relatam, principalmente as viúvas, mas ela conta aqui os detalhes e mescla com outras histórias também
e a questão dela, né, do trabalho dela e tudo mais. Então são e no final ela conseguiu realizar a venda, né? Não da forma que ela queria, mas ela conseguiu. E, enfim, esses são esses dois capítulos. Depois a gente vai passar para uma quarta parte. O capítulo 8 para mim, né, a Montanha Russa de Emoções, né? Quando eu li o título do capítulo, para mim, ele já é a definição do luto, né? É uma montanha russa de emoções mesmo, né? E essa variação das emoções é extremamente desgastante em alguns momentos, né? Que, né, a autora, né, também reconhece, né, que a realidade do que tinha acontecido roubou-me os dias, os pesadelos impiedosos roubaram-me o sono. Fiquei psicologicamente esgotada e fisicamente exausta, né? Então, toda essa montanha russa de emoções vai esgotando a pessoa psicologicamente, você vai ficando cansado e começa a entrar no momento que você começa a não conseguir, às vezes, fazer coisas muito simples, porque você está esgotado fisicamente e mentalmente, né? As pessoas, às vezes, têm muita interferência no sono, né? No ciclo do sono, e aí a pessoa não consegue dormir, né? Eu me identifiquei com esse trecho porque eu tinha muito problema de insônia no início do meu luto, então isso me deixava esgotada, né? Então, tem um outro trecho que ela também fala que assim, a morte por suicídio provoca mais angústia psicológica nos familiares da vítima do que a morte por causas naturais, né? O aumento da raiva dirigida ao morto e a culpa por não ter sido capaz de evitar a morte, além de uma verdadeira depressão clínica, tem uma probabilidade maior de ocorrer e de persistir. Então, se o enlutado ele não tiver um acolhimento, um cuidado, pode o próprio enlutado adoecer, né? Realmente em meio ao seu luto, né? Então não é à toa que os sobreviventes enlutados por suicídio são considerados grupos de risco, inclusive para o suicídio, né? Porque o impacto é tão grande que o próprio enlutado ele pode adoecer, ter uma depressão clínica mesmo e outras situações, né? Outras doenças, né? Então, é importante, né? Teve vários capítulos, né, que a gente já falou, que a partir do momento que o lutado reconhece que a decisão, ele não teve nenhuma influência na decisão, é um ponto muito importante, né? Então, é um trecho que ele fala que, assim, à medida que superam a absorção do impacto do suicídio e passam a lidar com as consequências da perda, os sobreviventes iniciam sua própria jornada de cura. No entanto, nesse processo de mudança, eles também sentem uma enorme culpa pelo fato de sua vida não ter se interrompido com a morte do ente querido, né? Então, é ter essa percepção, né, que a minha vida está seguindo. Às vezes, o enlutado ele sente culpa por estar se sentindo melhor, né? Por estar num dia sorridente, né, fazendo alguma coisa diferente e aí de repente se lembra, né, e sente, né, essa culpa. E um outro trecho que também me chamou a atenção aqui, ainda nesse capítulo da Montanha Russa, né, que depois do suicídio de um ente querido, muitos sobreviventes descobrem uma capacidade de resistência e recursos internos até então desconhecidos, né? Eu me reconheci muito nesse trecho, porque eu nunca mais encarei a vida da mesma forma, né? Depois que eu perdi o meu irmão, eu constantemente me pego comparando coisas que acontecem e eu sempre penso, não, isso aí não é nada comparado com o que passei, né? Quando eu soube, né, do que aconteceu com meu irmão. Se eu conseguir seguir a vida depois daquilo, isso aí não é nada. Eu vou conseguir resolver, né? Então eu me pego sempre comparando, né? Então para mim parece que a gente acha uma forma de seguir e nunca mais a gente vai encarar os problemas da mesma forma, né? Essa foi a minha sensação, né? E aí o capítulo 9, que é os problemas legais e financeiros, né? Eu li esse capítulo e eu só ficava pensando, ainda bem que eu não passei por isso, né? Porque o estigma, né, do suicídio pega muito nessas questões, né? Como, né, o marido, né, da autora, né, era médico, e aí como ela vai conseguir vender,
o consultório, o imóvel, né? Com todo esse estigma envolvido. Então, ela passou muita dificuldade para conseguir vender e ter dinheiro que ela estava precisando, né? Desta venda, né? Então, é incrível como até isso, né? Pode deixar uma marca, né? E dificultar a vida do sobrevivente, né? Então, esse foi o encerramento dessa terceira parte, né? Do livro, né, que lidar com as questões imediatamente posteriores ao suicídio, né, as consequências, né, e aí partimos para a parte final do livro, a quarta parte, né, que é muito marcante o título, A Sobrevivência, né? Parece que agora começa realmente uma fase nova, se é que a gente pode chamar de fase, né, na vida dos enlutados, né? Onde elas resolveram essas questões imediatas, né, financeiras, sepultamento, né, o impacto de como falar sobre a notícia, né, para as outras pessoas, e aí elas podem, entre aspas, seguir e se dedicar ao seu luto, né, se cuidar de forma mais atenta, né? Então, essa é uma percepção importante aqui, separação no livro mesmo. Sim, aí ela vai falar da sobrevivência propriamente dita, né? No capítulo 10, o início do luto. O suicida é igual a um buraco negro de dor. Você pode dar e dar, mas nunca consegue preencher. Líder do grupo de apoio sobreviventes do suicídio. Aí aqui ela vai contar algumas formas, né, algumas histórias de sobreviventes, e uma parte que ela vai falar aqui, que é quando completou 2 anos da morte do Harry. E ela foi tomada por lembranças no segundo ano, e ela começou a recordar como que era uma dor insuportável, né? E ela ficou imaginando, será que era isso que o Harry sentiu? E a gente também, às vezes, eu mesmo já perguntei, falou, meu Deus, será que é isso que a Marina sentia? Essa coisa que nada tá bom, essa situação assim de que é uma dor que não passa, você pode fazer o que for, que não tem remédio que cure? Então, eu também me questionei. E aí ela vai falar também continuando aqui algumas histórias, e aí tem uma parte que ela fala que para muitos sobreviventes, a cura, o americano ele gosta muito de falar da palavra cura, né? Aqui a gente não tem essa coisa de usar essa palavra cura. Eu acho que eu substituo a palavra cura por adaptação, enfim. Para muitos sobreviventes, a cura começa quando eles encontram um ombro amigo ou um lugar seguro para falar a respeito de suas reações complexas e conflitantes em relação ao suicídio do ente querido. E é verdade, quando a gente começa, você encontra outra pessoa que entende o que você está falando, sem julgamento, é uma sensação realmente de que está tirando com a mão aquilo que você está sentindo, né? E é, é bem interessante essa parte também, que ela vai contando, tem várias histórias aqui, tem muitas histórias que ela vai colocando aqui nesse capítulo, e, enfim, essa questão aqui de como que as pessoas começam a recompor as suas vidas após um suicídio, e que cada um tem o seu tempo, e não adianta ficar apressando e nem comparando, que cada um é de uma forma. Eu também não gosto muito dessa palavra cura, né, que a gente se depara, né, quando a gente lê os livros escritos por americanos, né. Esse trecho que você falou é um trecho que eu também destaquei aqui, porque aqui mostra muito como os grupos de apoio podem ser importantes na vida do enlutado, né. Então, a partir do momento que você encontra um lugar onde você pode falar, né, de forma livre, onde você reconhece que tem outras pessoas que passaram pela mesma coisa que você, né? E logo depois, ainda um pouco atrelado a esse trecho, ele também fala assim: há muitos sobreviventes do suicídio por aí, muitos mesmo. E existe um vínculo especial que nos une. No momento em que percebi que não estava sozinho, sabia que ficaria bem, né? Então, o momento que a gente percebe que não está sozinho, porque tem um momento que o enlutado
se sente muito sozinho, né? Especialmente se no seu círculo de amigos, de pessoas conhecidas, nunca tinha ocorrido nenhum suicídio. Então, no momento que acontece com alguém muito próximo de você, da sua família, você se sente como não existe ninguém igual a mim, né? Ninguém passou por esse luto. Então, isso por si só às vezes inibe de falar, porque você acha que nunca vai ser compreendido, você acha que as pessoas nunca vão entender o que você está sentindo. E isso faz você se inibir, do tipo, para que eu vou me desgastar contando o que eu sinto se ninguém vai entender o que eu sinto? E isso, num grupo de apoio, é diferente. Quando você está num grupo de apoio com sobreviventes enlutados e conversando, ali todos passaram pelo que você está passando, todos perderam alguém querido para o suicídio. E às vezes é chocante descobrir quantas pessoas são, né? Então, em outros momentos aqui, em atividades da Abrasa, a gente já chegou a falar sobre, né, o clube secreto dos enlutados, né? Aquela coisa que a gente nem imagina quantas pessoas tem. E são muitos, né? Então, a gente não entende, às vezes, por que a gente parece que está escondido, né? E aí esse trecho realmente é o início, eu acredito, né, da nova vida do sobrevivente, né? É por isso que é o primeiro capítulo dessa parte aqui, né, da quarta parte do livro, né, que é dos enlutados, né? Então aqui muitos dos depoimentos eles vão contando, né, essa identificação entre os enlutados, né, nos depoimentos, né? Então a última frase, inclusive, desse capítulo, né, fala assim: como se fosse o retorno da lucidez, o caos recuou, era o início da minha cura. Né? Mais uma vez citando a palavra cura, mas, na verdade, né, na nossa interpretação, é o início da minha adaptação. Eu também gosto da palavra adaptação, bem melhor do que cura, com certeza. Sim, aí nós chegamos ao capítulo 11, os efeitos na família. De novo, o Eduardo Duni vai falar aqui. Acreditamos que os suicídios ocorrem em todos os tipos de famílias, as funcionais e as disfuncionais, as que são muito boas, as que não são muito boas, as que são apenas suficientemente boas. Essa frase, para mim, é muito boa, porque ela resume muito bem, porque às vezes as pessoas ficam com vergonha, falar o que as pessoas estão pensando, né, os outros vão pensar da minha família. Mas suicídio acontece, né, em todo tipo de família. E aí ela explica aqui que o Eduardo, que antes do Harry morrer, ela achava que o suicídio era uma coisa muito distante da vida dela. E eu creio que a maioria das pessoas, pelo menos comigo também foi assim, as pessoas imaginavam que era uma coisa assim que, né, a gente até falar, acontecia lá no Japão, acontecia na casa do vizinho, mas nunca na sua casa. Então tem esses tabus também, né, essas coisas de que suicídios não acontecem perto da gente até acontecer. E aí ela vai contando as questões da família, né, das famílias, de como eles das pessoas, né, dos estigmas, né? E aqui tem assim, cada membro da família reage ao suicídio de um parente querido à sua própria maneira, da raiva à admiração, da identificação à negação. Dr. Eduardo Duni compara o suicídio do seu irmão Tim a um meteorito que se espatifou contra a família, lançando cada um dos membros em órbitas diferentes do luto. E é verdade, cada um reage de uma forma. E às vezes existe até os conflitos, né, dentro da família, porque que um pode falar, o outro, um quer falar, o outro não quer escutar, e é aquela confusão toda. Mas cada um reage de uma forma. E, enfim, é esse a questão aqui. Esse capítulo é muito interessante para quem está enfrentando, né, o luto por suicídio de forma muito próxima aos membros da família, né? Que no meu caso, né, eu enfrento o suicídio meio distante da minha família, né? Eu estou mais isolada, mas quem continua convivendo com a família de forma muito intensa, né? Esse é um capítulo bem impactante também, né? Porque ela começa a mostrar como as reações das pessoas dentro da família são diferentes
e ao mesmo tempo como algumas pessoas, elas meio que diminuem o seu luto porque começam a se preocupar do que seu luto possa impactar alguém da família e que possa levar a família a adoecer ou até cometer outro suicídio dentro da família, né? Então, esse é um capítulo que fala dessas questões preocupantes e dolorosas para alguns membros, né, da família, né? Então, tem trechos aqui que eles falam assim: enquanto nos esforçamos para recompor nossas vidas, nós temos de lidar não somente com o caos que o suicídio deixa atrás de si, mas também com a incerteza a respeito de suas consequências futuras, né? Então, é uma preocupação, né, do que aquele meteoro causa, né, aquele acontecimento dentro da família, como cada um vai reagir e consequências isso pode trazer e em quanto tempo, né? Porque não dá para voltar atrás, né? O suicídio não vai deixar de acontecer. Então, a autora relata aqui vários depoimentos de pessoas, a preocupação delas, né, com um futuro muito distante, de anos depois, que vai desencadear alguma coisa, né, dentro da própria família, né? E ele encerra esse capítulo, né? Ela encerra o capítulo, né, assim falando, né? Os sobreviventes atravessaram o fogo, mas impelidos por sua coragem e vontade, não foram engolidos, né? Para os que foram deixados para trás, o legado do suicídio não está em nos reconciliarmos com o revés inevitável, mas em reconhecer que nosso espírito de sobrevivência continua vivo e intacto, né? Então, para mim, isso também sinalizou, né, que a autora, né, quando escreveu isso, né, que estava conseguindo seguir a vida de alguma forma. Ela sabia que nunca mais iria ser a mesma coisa, mas que ela estava conseguindo seguir a vida, né, de algum jeito, né? Chegamos ao capítulo 12, buscando ajuda. A morte de alguém importante pelo suicídio é um estresse sem paralelo na vida da maioria das pessoas. E mesmo um indivíduo maduro psicologicamente pode encontrar dificuldade em reagir a isso. Novamente aqui o Eduardo Único falando. E aí fala muito aqui dos grupos de apoio. E fala assim, as amizades que se faz, né? Dentro, né, que você falou do sociedade secreta dos enlutados, né? A gente acaba fazendo amizade dentro do grupo. As pessoas que têm mais, né, intimidade, sim, se conhecem uma através do outro, assim, as histórias legais, parecidas, e acabam virando amigos. E então a relação das pessoas no grupo, né? E ele vai falar assim, uma outra parte, porque muita gente acha que o grupo de apoio é uma tristeza sem fim, né? É ficar cutucando a ferida, é ficar só num choro. E aqui uma pessoa fala, para mim, os grupos nunca são deprimentes, muito pelo contrário. Quando era mais jovem, tinha uma vida confusa. Nessa época, muitas pessoas me ajudaram, redirecionando literalmente o meu percurso. É muito importante que a pessoa possa contar com alguém que a escute. Creio que a vida é uma viagem e que deveria haver sentinelas ao longo do caminho, estendendo-lhe a mão. Você, por sua vez, deveria estender a mão para outros. Já existe bastante sofrimento de verdade. Alguém que já passou por isso poderá ajudar a aliviar o sofrimento de outra pessoa. Farei isso o resto da vida. Então, eu acho assim, essa parte aqui interessantíssima, porque realmente, às vezes, a gente precisa, né, de uma direção, alguém que acenda a luz, eu vou dizer assim, né? Alguém que acenda a luz quando a gente está no escuro. Porque não adianta falar assim, o que serve para mim não vai servir para todo mundo. Mas pelo menos você tem alguém que te escute, que não te julgue e que compreenda o que você está passando. E já ajuda, né? Então é uma coisa que eu sempre falo, parece simples, mas não é, porque nem todo mundo tem consegue fazer isso, né? Mas como é importante essas atitudes, né, dos grupos de apoio, de abrir esse espaço para escutar o outro.
Então, essa parte aqui fala muito das histórias, das experiências das pessoas dentro dos grupos de apoio. E eu me reconheci em várias, porque eu falo sempre que se não fosse os grupos de apoio, eu não estaria aqui do jeito que eu estou hoje. Falo isso sempre mesmo. Esse capítulo é quase, né, quase que ela vem sublinhado assim, se você ainda não procurou um grupo de apoio, procure um grupo de apoio, né? Então, para um enlutado que está lendo o livro, né, que no meu caso, quando eu li esse livro, né, eu ainda não tinha começado o meu próprio grupo de apoio, né? Eu tinha frequentado algumas poucas vezes outros grupos, e aqui para mim foi tipo, olha, como os grupos de apoio são importantes, né? Então, quando eu li esse livro, né, já tinha perdido meu irmão há mais de 10 anos, e eu me dei conta, né, que eu estava perdendo um apoio importante no meu luto, né? E como os grupos de apoio poderiam realmente fazer a diferença. Então, aqui, esses depoimentos, né, sobre as mudanças, né, sobre a naturalidade com que você pode falar sobre o seu luto, né, dentro do grupo de apoio é muito interessante. Tem um trecho aqui que fala assim: o primeiro encontro me deixou muito impressionada. As pessoas empregavam aquela palavra com S, sem a maior cerimônia. Era suicídio para cá, suicídio para lá o tempo todo. Para mim, suicídio era um palavrão. Eu só dizia que meu marido tinha se matado, nunca que ele tinha se suicidado. Eu me sentia muito isolada, mas de repente percebi que havia outras pessoas que sabiam perfeitamente o que eu estava passando, né? Então, uma das coisas que a gente percebe nos grupos de apoio é realmente o uso da palavra, né? Porque é um trecho que me chamou muita atenção, porque hoje em dia, mesmo eu usando a palavra suicídio de forma mais natural nas conversas, os meus amigos mais próximos continuam não usando a palavra, mesmo eu usando a palavra, né? Então, é algo que nos grupos de apoio realmente não acontece. Lá é um dos poucos lugares que a gente sente que a palavra é falada, né? Porque é aquilo, não deixou de acontecer e é o nome, né? É uma palavra muito difícil, é muito duro, mas é aquilo. A gente não pode, né? Não tem como chamar de outra forma, né? Então, os grupos de apoio é onde a gente pode se sentir natural, inclusive para falar a palavra, né? E sem levar aquele olhar estranho quando a gente fala, né, a palavra suicídio, né? Então, é um lugar onde a gente se sente quase que normal. Não sei se essa é a palavra certa, mas é o que me lembra. E agora no capítulo 13, o suicídio público. A morte por suicídio normalmente é considerada um acontecimento de interesse público, talvez porque a pessoa que decide reagir às vicissitudes da vida dessa maneira desafia nossa postura habitual diante da vida. Karen Dune Maxim. A gente já falou sobre isso, né Virag? Então, o suicídio da minha filha não foi público, mas eu acabei tornando público, né? E tem todas as consequências, né, o que foi bom, não foi bom ter falado, enfim. E aqui ela relata, né, que o marido era como passou no jornal, né, alguma coisa assim. Então, como que foi, né, reação? E ela relata aqui alguns casos de suicídio que foram públicos. E aí no final, infelizmente, aí a questão da imprensa, né? Infelizmente, o jornal é incapaz de compreender o que os sobreviventes acabaram aceitando. A ambiguidade torturante que o suicídio deixa como legado não permite que haja espaço para um desfecho definitivo ou um luto adequado. O desafio de sobreviver é ficar de luto sem entender, com sofrimento e mágoa. É verdade, mas com a consciência de que nunca saberemos porque fomos abandonados por aqueles que amávamos. Frase que fecha aqui com uma reflexão para ser feita. Esse capítulo, olha,
né? Como a gente já teve uma live da Abrases, né, sobre suicídio público, né? Então, para mim, esse capítulo ele é muito impactante, porque o suicídio do meu irmão foi público e eu me sentia nos holofotes, né, em muitas situações, né? Eu também vi o suicídio do meu irmão em jornal, em sites de internet, né? E tudo mais. Então, quando eu li esse capítulo, eu fiquei especialmente impactada, né, com as situações que o capítulo retrata aqui, né? E a conclusão que você leu é muito importante, essa última reflexão, né? E que os jornais não entendem, né? Os jornais até hoje ela ainda tem dificuldade de passar, muitos jornais ainda não passam corretamente a notícia do suicídio, ainda ficam enfatizando causas, né, isolando causas únicas para o suicídio, coisa e tal. Então, para os enlutados é muito difícil lidar com isso, né, se deparar com nomes das pessoas, dos seus entes queridos nos noticiários, né, e vendo, dá uma sensação de revolta, de raiva, né, então, e às vezes aguça mais ainda a vontade de querer achar a explicação, né, como a autora mesmo do livro fala aqui, né, no finalzinho do capítulo, né, que passou dias procurando um bilhete do Harry, né? 7 anos depois do seu suicídio, uma parte minha ainda espera e teme que um dia vou abrir um de seus livros ou topar com uma fita de áudio perdida que contenha seus pensamentos no momento em que ele estava diante das últimas horas de vida, né? Então imagina o que é conviver com essa sensação. 7 anos depois, ela ainda estava com medo de achar alguma coisa, né? Eu me lembro que eu também fiquei durante um tempo achando que eu ia encontrar alguma coisa, né? Então esse trecho para mim foi muito impactante. Então esse é um capítulo mais curto, mas eu me identifiquei em muitos trechos dele, né? O próprio suicídio público, o próprio título do capítulo quando eu li chega a me deu um impacto assim, né? Então foi um capítulo que impacta especialmente quem passou por essa situação do suicídio público. Sim, e aqui no capítulo 14, os efeitos de longo prazo. Nem todos os sobreviventes são afetados do mesmo modo ou no mesmo grau. John McIntosh. Aqui ela vai falar que as pessoas, a gente, né, a questão do luto ser 1 ano, do suicídio, não, nem todos, né? Já foi provado isso, que nem todos. Cada um vai vivenciar o luto de uma forma e o luto acaba se incorporando à vida, não tem prazo de validade. Mas do suicídio ele tem várias questões, como o trauma, né? O estresse pós-traumático. Então, são coisas que vão atingir a pessoa por um bom tempo, né? E algumas pessoas só vão ter reações depois de um período. Na época que acontece, elas ficam meio que anestesiadas, mas depois, bastante tempo depois, é que elas vão ter as reações. E algumas pessoas não entendem, né, por que isso acontece. Mas acontece muito, né, de a gente escutar várias pessoas depois de muito tempo falar que isso agora que eu estou sentindo, isso agora que eu estou conseguindo ter as reações e, enfim. E e aí ela fala de, independente da relação que o sobrevivente tenha com a pessoa que decide cometer suicídio, o primeiro passo para a sua jornada de cura é reconhecer que esse gesto definitivo e irreversível repercutirá para sempre em cada aspecto da sua vida. Com o passar do tempo, porém, a influência destrutiva da decisão tomada pelo ente querido começa finalmente a amenizar, permitindo que o sobrevivente reverencie a memória dele, de forma ainda mais lúcida. É interessante, porque a raiva, né, que muita gente fica, que ela não consegue nem lembrar da pessoa, né? Ela só pensa no que aconteceu, não no que ela foi, e acaba que tem que levar realmente um tempo para se reconstruir o afeto que foi perdido, né? Por quem se foi. Esse capítulo trata de uma das questões, acho que mais os enlutados pensam, e às vezes as pessoas ao redor dos enlutados pensam, né?
porque a sensação que depois que passa aquele primeiro período inicial, né, do enterro, né, a organização da documentação, etc., de repente todo mundo segue com a vida e o enlutado continua lá com o seu luto. E aí, quando chega esses momentos de aniversário do suicídio, ou até datas comemorativas, às vezes as pessoas voltam a se lembrar, eita, aquela pessoa, né, tá agora diferente, né? Aquela pessoa não tem mais o marido, não tem mais o irmão, não tem mais o filho, né, etc. E para o próprio enlutado, algumas datas elas podem pesar, né? Então, nesse capítulo, né, são tratados, né? O título do capítulo já fala, os efeitos de longo prazo, porque nunca mais vai ser a mesma coisa, né? A verdade é essa. Então, é, o capítulo começa falando do primeiro aniversário do suicídio, né? Que nada nos prepara para o primeiro aniversário do suicídio. No entanto, aqui, ao longo do capítulo, vai relatando depoimentos de enlutados que falam de outros tantos, né? Quando fazia 1 ano e meio, quando fazia 4 anos, e por aí vai. Então, não existe realmente uma, um luto igual. Vai ter pessoas que o primeiro ano vai ser muito impactante, vai ter outras pessoas que o quarto ano, por algum motivo, é mais impactante, né? Ou o terceiro ano, ou alguma situação específica, né? E aí podem vir aqueles, né, estresse pós-traumático, entorpecimento físico, né, e outras situações, né, que são relatadas, né, nesse capítulo aqui, né? Então, esse esse capítulo, né, tem alguns trechos também muito relevantes para o enlutado, né, e tem uma parte aqui que fala assim: além de se preocuparem que a catástrofe vai atingi-los inevitavelmente de novo, né, porque aí toda data, quando o enlutado teve, por exemplo, um primeiro ano muito ruim, digamos assim, quando está chegando o segundo aniversário, entre aspas, do suicídio, o enlutado já começa, às vezes, ter medo do que vai sentir no dia de forma antecipada, né? Então, além de se preocupar com a catástrofe, né, que a catástrofe vai atingi-los inevitavelmente de novo, os sobreviventes muitas vezes são dominados por uma forte sensação de isolamento e desespero, especialmente quando o aniversário do suicídio do seu ente querido se aproxima, né? Então, é como se fosse, estou com medo da data, a simbologia da data, né? E passa a se sentir muito ruim, assim, pior com dias de antecedência, né? Então, isso realmente é algo que vai. E o que eu posso dizer é que realmente vai variar de ano a ano. Tem anos que a data passa e tem anos que a data é mais impactante, mesmo já tendo passado tanto tempo, né? Então fica uma mistura de sentimentos, às vezes de muita tristeza, às vezes mais esperançoso, às vezes o dia seguindo normalmente, né? Então a gente vai seguindo com os efeitos de longo prazo mesmo, né? Como o capítulo fala. Sim, agora nós estamos nos aproximando do final. No capítulo 15, como perdoá-los, como nos perdoar. Suicídio nos sensibiliza para a extrema precariedade e preciosidade da vida, solicitando-nos a valorizar e saborear a vida que temos e o relacionamento que desfrutamos o máximo que pudermos enquanto pudermos. Charles Ruben e David Clarke. Suicide and the Aftermath. Aqui ela vai falar já no comecinho que ela recebeu uma ligação quando assim que o Harris se matou, de um amigo de infância do Harry que deu algumas dicas para ela e ela até assim falou, perguntou, sinto muito por, ele falou, né? Ele não perguntou, ele falou, olha, sinto muito por você, Carla. Como você está? A pergunta me pegou de surpresa. Eduardo, que conhecia Harry desde o jardim de infância, estava preocupado comigo. Não com os motivos que levaram Harry a se matar. Isso é tão raro, né? As pessoas não perguntam, quer saber como foi. Não, o que aconteceu, por quê. A gente também faz essa pergunta, né? Mas as pessoas se pegam a isso. E
O Eduardo ainda falou para ela assim: as pessoas vão dizer um monte de coisas para você. Lembre-se, lembre-se do quanto você e Harry se amavam. Em seguida, vire as costas e vá embora. Porque as pessoas elas não medem, né? Falam coisas, você está machucada ainda você escuta algumas coisas absurdas. E aí ela vai falar, né, que de novo, né, o processo de cura, com a nova palavra cura, como a saída como a saída do coma. Levei vários anos para voltar a apreciar a beleza da vida. No entanto, quanto mais eu percebia que era capaz de me alegrar, mais medo eu tinha. Peraí, que eu me perdi aqui. Que tinha que pudesse estar perdendo Kim. Isso, na verdade, não foi ela que escreveu. Ela escreveu, mas ela estava relatando um diálogo que ela teve. Como era possível desfrutar de um belo pôr do sol ou da brisa marinha em meu cabelo quando minha filha jamais poderia fazê-lo? A dor de perdê-la esfriou qualquer acesso de otimismo que começava a seguir. Isso é que ela fala assim muito da culpa, né, que a gente sente até de se sentir bem. De apreciar uma comida, de sentir que as cores estão voltando, enxergar as cores, que você pode ouvir uma música, que você pode ensaiar uns passos de dança, voltar a viajar. Então, assim, a gente se sente culpado por isso, então, assim, a gente não se perdoa por ter acontecido, né, o que aconteceu. Então, esse aqui é um capítulo que ela relata muito isso, que a gente fica parado naquele dia e não se permite mais viver, por isso que falam que a gente é sobrevivente, né? Mas que há vida após o suicídio, assim, que a gente consegue viver uma vida de uma forma mais leve, mais branda e sem culpa, sem medo, e, e isso é uma questão que não é de uma hora para outra que acontece, mas é possível. Esse é o último capítulo do livro, né? E acho que ela encerra o livro de forma muito bom, né? Porque o próprio título do capítulo, né? Como perdoá-los, como nos perdoar, porque essa é uma questão muito importante do sobrevivente lutado, né? Em vários trechos do livro, né? O sentimento de culpa é trazido em muitos momentos do livro e tem aqueles capítulos dos porquês, dos sis, né? Etc. E aqui ela dá uma resposta, né? Um questionamento final, né? Porque quando a gente passa por essa barreira de se perdoar, e porque não tem nem porquê não se perdoar ou sentir culpa, né? A gente passa a conseguir, né, viver o nosso luto de uma forma mais harmônica, que eu diria, mais equilibrada, né? Então, é como o trecho fala aqui: apesar de o gesto suicida modificar para sempre a vida daqueles que ele deixa pelo caminho, alguns sobreviventes chegam a considerar a morte de seus entes queridos como uma resposta compreensível ao sofrimento e ao desespero extremos, né? Então, esse é um momento que o enlutado, de certa forma, dá uma resposta. Eu não tenho decisão sobre isso, não tenho culpa sobre isso, e que aquela pessoa, a sobrevivência, o suicídio foi uma resposta a uma dor, a um sofrimento muito grande daquela pessoa que a gente perdeu, né? Então não tem por que procurar culpados na história, né? Nem em nós e nem na própria pessoa que a gente perdeu, né? Então esse é um reconhecimento muito importante. Então não existe nem quem perdoar na história, porque não existem culpados para perdoar, né? Então o último trecho até fala: eu perdoo o Harry, né? Perdoei o Harry, eu perdoo várias vezes ao dia, né? Então não tem, na verdade, verdadeiros culpados aqui nessa história, né? Então, é uma conclusão, né, muito boa, né, dessa última parte, para depois a parte do pós-fácil, né, que já é realmente apenas poucas páginas, né? Já o próprio nome diz para compreender o caos, né? Então, é apenas um relato de algumas coisas, né? E já no momento que já se passaram 7 anos, né, do luto, né, da escritora. Eu confesso que eu terminei o livro muito curiosa, eu queria uma continuação, né? Eu queria ver né, uma continuação desse livro,
Ela deveria escrever, tá, mas e agora, 15 anos depois? Como é que você está 20 anos depois, né? E depois que lançou esse livro, porque eu fiquei imaginando a atenção que ela ganhou, né? Depois, que é realmente um dos primeiros livros que um enlutado fala, né? Então eu fiquei com. Como eu já estou enlutada agora há 16 anos, eu fiquei querendo saber como é depois, né? A história, né? Depois disso. Então, eu encerrando aqui, né? Essa parte aqui do livro, né? Eu só posso dizer que para mim é uma das leituras mais importantes assim que eu tive como enlutada, foi o primeiro livro e que eu me reconheci muito nos trechos aqui, tanto é que ele está realmente muito marcado, cheio de papelzinhos, né? Desde as frases que começam os capítulos, né? Os depoimentos, cada um deles, e mesmo quando a história não é igual à história que eu vivi, mas cada depoimento ele vai nos trazendo novas reflexões sobre o luto, e inclusive para entender que o nosso luto é muito único, mas, né, que a gente tem muito a refletir sobre cada depoimento das pessoas aqui, e, claro, da história da própria Carla, né, que relata da perda do marido. Então, com certeza, é um livro que eu recomendaria muito, e quando os enlutados às vezes me perguntam que livros você recomenda, esse sempre é o primeiro que eu falo, né? Para mim é uma leitura muito marcante mesmo. Sim. E para encerrar aqui, uma parte que ela deixa aqui no finalzinho. Há 7 anos, numa manhã de dezembro, como as outras, dei início a uma odisseia que me levaria a enfrentar a própria questão da mortalidade. Fui obrigada a olhar para dentro de mim e decidir se queria continuar vivendo ou me juntar ao meu marido, em um abismo sombrio. Nunca entenderei a lógica que me fez seguir em frente, assim como nunca saberei por que Harry escolheu abrir mão de tudo. No entanto, apesar do choque e da confusão iniciais, percebi instintivamente que, se perdesse a fé e abandonasse a esperança, estaria legitimando o suicídio do meu marido. Então, eu achei que essa parte aqui para encerrar, eu achei muito legal, porque ela fala que muitas vezes as pessoas perguntam, né, como é que você consegue? Eu falei, eu não sei, eu só sei que eu tento ao menos fazer alguma coisa e seguir, porque eu não quero seguir o mesmo caminho, eu não pretendo seguir o mesmo caminho. E aí fala, né, que, no entanto, no final, a última frase dela, no entanto, nossa sobrevivência e mesmo nossa vitória é o legado que levamos diante, um tributo à memória daqueles que nós amamos e inexplicavelmente perdemos. Então é isso, que uma frase que a gente fala, né? Nosso luto é dolorido, doloroso, pelo amor que nós sentimos pelos nossos entes queridos, e que a gente nunca vai entender o porquê do que aconteceu, mas que a gente pode continuar a viver e honrando a existência deles. É isso que eu acho que a Carla faz também. E é É isso. isso que a gente faz, né, Terezinha? Faz. Até nesses momentos, quando a gente traz livros, né, para falar, discutir livros, né, que trazem esse assunto, né? Então, com isso, a gente vai encerrando aqui o nosso episódio 2, né, de discussão de livros sobre luto e suicídio. Fiquem à vontade, vocês que estão assistindo, de fazer os comentários e sugerir outros livros para a gente discutir, e comentar também o que vocês acharam sobre esse livro, para quem já leu, né, ou para quem está lendo esse livro, né? Vamos ajudar a quebrar o tabu, né? Vamos falar mais sobre nossos sentimentos, sobre nosso processo de luto, assim como a própria autora fez, né? Então, foi muito gratificante estar mais esse episódio aqui com a Terezinha discutindo esse livro. E até o próximo episódio. Obrigada, Virag, e até a próxima.